O contextualismo histórico é uma vertente do pós-modernismo, que valoriza a pluralidade e a diversidade cultural das diferentes sociedades. Seu princípio central é que tanto a arquitetura quanto o urbanismo devem incorporar os aspectos culturais, econômicos, tecnológicos e históricos de cada lugar, refletindo a individualidade dos grupos sociais em seus projetos. Essa abordagem implica um profundo respeito pelas características históricas e tradições locais, sempre considerando o passado e as particularidades do contexto ao projetar novos edifícios. Entre suas principais características, destaca-se a valorização das tradições locais, onde a arquitetura incorpora elementos culturais e históricos específicos da região, reforçando a identidade e continuidade do patrimônio. Além disso, há um forte respeito à pré-existência, ou seja, novos projetos são concebidos de modo a harmonizar com as características arquitetônicas já existentes, preservando e complementando a identidade local. Isso inclui a reutilização de tipologias arquitetônicas tradicionais, como o uso de colunas, janelas quadradas, muralhas e torres, que evocam a história e consolidam a tradição arquitetônica da região. Outro ponto crucial do contextualismo histórico é a adaptação ao contexto local, onde os projetos se integram ao ambiente físico e cultural, considerando cuidadosamente o entorno, a cultura e a história da área. Essa abordagem busca criar uma relação simbólica entre o novo e o antigo, respeitando o cenário e reforçando o caráter único de cada local. Um exemplo notável do contextualismo histórico é a obra do arquiteto Aldo Rossi. Em seu livro A Arquitetura das Cidades, de 1966, Rossi defende a importância do estudo tipológico, ou seja, a análise das formas e tipologias arquitetônicas ao longo do tempo para a criação de novos projetos. Ele argumenta que essa abordagem permite que os arquitetos criem edifícios que dialoguem com o passado e as tradições de cada lugar, preservando sua identidade. O Centro Administrativo Regional de Trieste, de 1974, é um exemplo de como Rossi aplica os princípios do contextualismo histórico, utilizando formas e tipologias arquitetônicas que dialogam com o passado e respeitam a tradição local. Outro nome importante para o contextualismo histórico é o arquiteto português Álvaro Siza, conhecido por sua sensibilidade em relação ao entorno. Sua obra reflete a ideia de que a arquitetura deve se integrar ao ambiente, incorporando elementos locais como o clima, a topografia e a cultura. O Centro de Artes Visuais de Serralves, de 1999, localizado no Porto, em Portugal, esse centro cultural combina a arquitetura contemporânea com os jardins históricos e a arquitetura existente da Fundação Serralves. Siza respeita a paisagem e a história do local, criando um diálogo harmonioso entre o novo e o antigo. O crítico e teórico da arquitetura Kenneth Frampton também defende ideias alinhadas ao contextualismo histórico. Ele é conhecido por sua defesa da arquitetura crítica, que enfatiza a necessidade de responder às condições culturais e locais de cada contexto. Frampton destaca que a arquitetura deve respeitar e valorizar o localismo, promovendo uma integração entre o novo e o já existente, e refletindo a cultura regional. Terme Vals, de 1996, projetado por Peter Zumthor. Essa obra, embora não projetada diretamente por Frampton, é um exemplo claro das ideias de regionalismo crítico que ele defende. Localizada na Suíça, o projeto utiliza pedras locais e se integra perfeitamente à paisagem alpina, respeitando o clima, os materiais e a topografia da região. É um modelo de arquitetura que valoriza o localismo e o contexto histórico. O contextualismo histórico se destaca por promover uma abordagem arquitetônica e urbanística que respeita e valoriza as características culturais, históricas e ambientais de cada lugar. Seu principal objetivo é integrar o novo com o antigo, sem quebrar a continuidade da identidade local. Arquitetos como Aldo Rossi e Álvaro Siza exemplificam essa prática ao criar projetos que dialogam com o passado e incorporam elementos tradicionais, mantendo um equilíbrio entre modernidade e preservação. Sob a ótica do teórico Kenneth Frampton, essa vertente reforça a importância de uma arquitetura crítica e sensível ao localismo, como visto em obras que respeitam o clima, os materiais e a cultura regional.
Portanto, o contextualismo histórico não apenas celebra a diversidade cultural, mas também garante que o futuro arquitetônico seja construído com base nas raízes históricas e tradições de cada comunidade.